E aí, Homo sapiens? Aqui, professor Francisco do canal Biologia na Cabeça, ou Tominídeo também, apresentando resumão essencial Enem, falando sobre citologia. A respeito dos seres vivos e suas células, eles se dividem em acelulares, os que não têm célula, como os vírus. Os unicelulares, apenas uma única célula são constituídos, como bactérias, cianobactérias e protozoários, e os pluricelulares, então, animais e plantas, incluindo fungos pluricelulares, é claro. Todos esses seres vivos são constituídos por moléculas orgânicas, sendo então as proteínas, constituídas por uma longa cadeia de aminoácidos, os carboidratos ou açúcares, que podem conter uma molécula única, os monossacarídeos ou várias delas, os polissacarídeos, molécula essa, como exemplo, a glicose. Os lipídios ou gorduras, constituído por um ácido graxo, lipídios ou gorduras, constituído por ácidos graxos e glicerol, e os famosos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Em relação à complexidade das células, temos dois grandes grupos, as procarióticas e as eucarióticas, também conhecidas por procarionte, eucarionte, procariota, procariota, eucariota, eucariota, enfim, tudo a mesma coisa. Mas qual é o babado da diferença? É assim, as procarióticas não têm o núcleo diferenciado, que significa dizer que ela não tem a membrana do núcleo, que atende pelo bonito nome de carioteca. Já as eucarióticas sim, tem núcleo diferenciado, em que o material genético está envolto pela carioteca. Aí a pergunta é, e o material genético das procarióticas? Ora, ele está difuso no citoplasma. Mas tocando adiante, nas eucarióticas, elas têm um citoplasma e a membrana plasmática. E nesse citoplasma estão mergulhados neles os centríolos, lisossomos, ribossomos, complexo golgiense, os retículos endoplasmáticos, o granuloso e o não granuloso e as mitocôndrias. Já nas procarióticas, que a coisa é simples, bem simples, ultra mega simples, como eu costumo dizer, apenas ribossomos e uma parede celular com a membrana plasmática coladinha nele. Relembrando as funções das organelas das células eucarióticas. Centríolos orienta a divisão da célula, lisossomos a digestão, ribossomos sintetiza a proteína, complexo golgiense secreta a substância. Já os retículos endoplasmáticos, o granuloso, no granuloso temos que o granuloso, por ter ribossomo, sintetiza a proteína, e o não granuloso, como não tem ribossomo, ele sintetiza lipídio. E as mitocôndrias, que fornecem energia por meio da respiração aeróbia. Já o núcleo celular, ele vai ter estruturas como a carioteca, sua membrana dupla e porosa, a cariolinfa, uma versão do citoplasma lá dentro do núcleo, o nucleolo, que é um corpúsculo que produz RNA, e importante na síntese de proteína, e a cromatina, que é o nosso material genético de todos os seres vivos. Falando em cromatina, ela é formada por DNA mais proteínas em forma de filamentos. E é esse DNA que forma os genes, porque os genes são trechos, segmentos, sequências de DNA que codificam as proteínas. E essa cromatina, uma vez espiralizando-se, condensando-se na divisão celular, ela vai formar o cromossomo. E é um número fixo de cromossomos nas células somáticas que determina cada espécie desse planeta. E falando em número de cromossomos, células podem ser haploides com metade do número de cromossomos, formando os gametas, ou as células sexuais, como espermatozoides e óvulos em nós seres humanos, e as células diploides, que têm um número total, sim, de cromossomos, por isso que ele é 2N, número total, haploide N, metade, e é por isso que haploide tem metade, para que os gametas, no momento da fecundação,
formem uma célula ovo, um zigoto com número diploide, originando um novo indivíduo. Os ácidos nucleicos são o DNA e o RNA. O DNA é uma molécula de dupla hélice, duas fitas ligadas, formando essa estrutura helicoidal. Eles são formados por nucleotídeos, que são as unidades básicas dos ácidos nucleicos. Falando em nucleotídeo, cada nucleotídeo tem fosfato, pentose e base nitrogenada. No caso do DNA, a pentose, só dele que ele tem é a desoxirribose. Já as suas bases nitrogenadas é a adenina, guanina, timina e citosina. Já o RNA, ele é um simples filamento de nucleotídeos, cujos nucleotídeos têm como pentose a ribose. E as suas bases nitrogenadas é a adenina, guanina, uracila e citosina. Epa, ele não tem a timina, que só o seu DNA tem. Mas como memorizar isso, professor? Uracila, UR, R de RNA, fica bem facinho de associar a uracila ao RNA, já que não é udacila, que seria o seu DNA, então é uracila, R de RNA. E há três tipos de RNA, o RNA ribossômico, transportador e o mensageiro. Todos eles estão interligados à função primordial de realizar o processo da síntese de proteínas no interior das células junto ao ribossomo. Já na divisão celular, temos esses dois processos, que é a mitose e a meiose. Então vamos aqui diferenciar um do outro. Na mitose, ela ocorre a partir de uma célula-mãe, resultando em duas células filhas, com o mesmo número de cromossomos, sem alteração destes. Ela vai ocorrer em célula somática. E a função da mitose é crescimento e regeneração de tecidos em organismos pluricelulares. Já a meiose, a partir de uma célula-mãe, ela vai resultar em 4 células filhas, que vão apresentar metade dos cromossomos lá da célula-mãe, e esses cromossomos estão geneticamente alterados, cujo objetivo único é formar os gametas. Em relação à imunologia, que é o nosso sistema imunológico, nós temos que ter na cabeça o seguinte: os antígenos. Os antígenos são substâncias estranhas ao organismo. É tudo aquilo que entra, sendo substância, um organismo, enfim. E os anticorpos são proteínas produzidas que atacam esses antígenos, essas substâncias e organismos vivos diferentes, estranhos ao nosso organismo. Quais são os tipos de células, então? Básica. Macrófago é aquela célula de defesa que ele fagocita, ele vai englobar o antígeno, os destruindo. Já os linfócitos são células de defesa que eles vão produzir anticorpos, que vão reconhecer os antígenos e destruí-los. Enquanto a célula memória, ele vai reconhecer o antígeno após o primeiro contato, aquela primeira vez do antígeno no nosso organismo. Aí tem aquela da diferença entre vacina e soro, que já caiu uma questão dessa no Enem. A vacina é quando se injeta o antígeno para o sistema imunitário produzir anticorpos, ou seja, promove uma imunização ativa. Já o soro é quando se injeta o anticorpo para destruir o antígeno que está localizado. Aí é uma imunização passiva, porque não é o corpo que vai destruir, e sim um anticorpo diferente do nosso organismo, que é diferente do nosso organismo. Então aí que está essa diferença. A você que chegou até aqui e gostou desse vídeo, dê o seu like e aproveite e já se inscreva nesse meu canal e já clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. E as minhas redes sociais logo abaixo da descrição, como Twitter, Facebook com fanpage, grupo, Instagram
e o meio e meio. Isso aí, galera, e até o nosso próximo vídeo.